Cara, é muito interessante esse momento que a gente está passando, né, de quarentena. Ninguém está acostumado com quarentena, ninguém está feliz na quarentena, e a gente, muitas vezes, fica muito preso nas informações negativas que cercam a gente. Cara, o que eu vejo de amigos meus, cara, empresários, pessoas bem-sucedidas, e pessoas que não têm nada, e que ficam presas, escravas do que a televisão está falando, os dramas. E assim, gente, eu tenho uma puta de uma sensibilidade com todo mundo, com as famílias. Tem um amigo meu que infelizmente veio a óbito, mas a gente vai aonde a gente coloca a nossa intenção e o nosso foco. Tem muita gente que está perdendo seus empregos, amigos e amigos meus falando, me perguntando sobre o nosso negócio, nunca se interessaram e agora estão buscando. Mas a nossa intenção, da onde a gente vai, é o que vai determinar qual vai ser o nosso resultado. Eu comecei nesse projeto aqui não porque eu estava numa situação que eu estava desesperado, mas eu estava com medo. Era uma situação política do Brasil complicada, eu estava com medo da economia, eu tinha empresa, tinha 2 empresas quando eu comecei, isso foi 1º de novembro de 2014, e não imaginava que esse ia virar o meu principal negócio. De jeito nenhum eu imaginava, não achava que ia virar. E hoje eu olho para trás, para um tempo que eu já tive empresas com mais de 120, 130 funcionários em folha de pagamento, e gente de tecnologia. A gente chegou até lá em 2012, folha de pagamento de R$ 500 mil. Eu fico pensando se hoje eu tivesse naquela posição e eu não tivesse um negócio resiliente, como é esse, o desespero que eu ia estar. É impressionante como, às vezes, a vida vai levando a gente para lugares que, às vezes, a gente não acredita que vai ser o nosso grande negócio, e a vida leva a gente. E você que está aqui, se você já viu esse projeto uma vez, 2 vezes, já tirou suas dúvidas, já conheceu os produtos, cara, eu tenho que falar uma coisa para você. Quando eu comecei, eu estava com medo muito grande de não ter um plano B. Eu não tinha um plano B quando eu comecei. Então, eu estava com medo de não entrar. Eu falei, cara, se eu não fizer nada e alguma coisa acontecer em 2015 com meus negócios, e eu já estava com medo de 2015, que não sei se vocês lembram, foi um ano de uma crise horrível no Brasil, 2015 e 2016, eu estava com medo. E eu entrei e comecei a fazer o negócio pelo medo. Às vezes, a gente começa, como o Monese falou, ele é incrível, ele que é meu mentor de muitas coisas, ele fala que todo dia nascem 60, 80, 100 mil pensamentos na cabeça. E, às vezes, vem pensamentos na nossa cabeça que não são aqueles que não são o que a gente pensa. Antes, eu achava que o que eu pensava era eu. Mas não é. Na real, a gente consegue escolher aonde a gente vai botar a nossa atenção e a nossa intenção. Então, no meu caso, eu estava com medo de não fazer nada. E se você está com medo de fazer, eu te entendo, porque em volta da gente tem muita gente com medo. É família, é marido, é esposa, é filho, é tio, é vó, todo mundo falando tragédia, pessoas sendo demitidas. O fato é o seguinte: na hora que você decide fazer alguma coisa e que você acredita nessa alguma coisa, você começa a abrir e tirar essa energia que está grudada, negativa, você começa a abrir e você começa a enxergar. Hoje comentei um post no Instagram, eu estou lendo um livro de um psiquiatra chamado Viktor Frankl, que foi preso nos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. E ele sofreu tudo que você pode imaginar, passou fome, frio, foi torturado. E ele é um cara que já era psiquiatra, ele é um cara que já era. O nome do livro chama Em Busca de Sentido, o nome dele é Viktor Frankl. E ele já tinha um controle sobre a mente muito grande. E, de repente, no meio dessa loucura e só sofrimento de todo mundo, ele começou a ficar pensando como vai ser o meu sofrimento hoje, amanhã, e ele começou a entrar nessa vibe horrível. O que ele fez? Eu não tenho aqui o livro, eu li no meu Instagram, quem quiser ler no meu Instagram, Leandro Kins, que tem um videozinho que eu li o que ele fala, mas ele basicamente ele se deu conta, deu um estalo nele,
e ele começou a visualizar, e ele escreveu esse livro durante a guerra, durante ele estar preso. E ele começou a falar o seguinte, olha, ele começou a se imaginar dando uma palestra num auditório quentinho, porque ele passava frio, para centenas de pessoas, onde ele estava contando os horrores que ele passou na guerra. E ele, nessa hora, ele começou a olhar para o futuro. Ele começou a imaginar onde ele vai estar, e como vai ser. E aí ele começou a se imaginar lá na frente, daqui a 2, 3, 5 anos, olhando para essa data, olhando para o que ele estava sentindo no meio da guerra e tendo superado isso. E assim, essa visão dele me deu um estalo. Eu falei, cara, a maioria das pessoas estão olhando para o hoje, estão olhando para o lado, estão olhando para as coisas negativas, e se a gente não tiver uma visão clara, ou qualquer visão, para onde a gente vai quando acabar a pandemia, e como a gente vai estar lá na frente contando essa história para outras pessoas, a gente fica perdido num campo de concentração com medo. E você ficar perdido num campo de concentração com medo, na hora que você precisa produzir, você precisa ganhar dinheiro, e você precisa encontrar uma nova oportunidade, isso não te ajuda. Tem uma história que eu escuto sempre, que o presidente da nossa empresa conta, que é a história do sapo. Eu não sei quem conhece, mas eu vou contar. Se você pegar um sapo, botar ele numa panela de água fria, botar no fogo bem baixinho, e ele vai esquentando pouco a pouco naquela panela, vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, o sapo não percebe que a água mudou de temperatura e o sapo morre cozido. Agora, se você pegar um sapo, jogar ele numa panela de água fervendo, e você joga esse sapo na panela de água fervendo, para ele sobreviver, ele bate na panela e pula. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas estão passando por mudanças, estão perdendo emprego, ou estão diminuindo a sua renda, ou estão olhando para as perspectivas do ano que vem serem muito ruins, sem capacidade de crescer, e não estão fazendo nada. Elas estão se sentindo como o sapo sendo cozido. Cuidado para você não ser o sapo sendo cozido. A gente tem a capacidade de criar a nossa realidade. Se a gente conseguir olhar para esse negócio com uma visão, cara, eu quero... E aí depende do que você quer. Eu não sei o que você está buscando. Para mim, eu queria um plano B quando eu comecei. Talvez você precise ganhar uma renda extra. Talvez, como o Monese falou, seja ganhar R$ 500. Talvez não, talvez você ainda tenha o seu emprego ou tenha o seu negócio, mas você quer ter a segurança de ter um plano B. Talvez você não tenha nada e quer construir uma renda, quer chegar a diamante, ganhar 10 mil por mês ou 20 mil por mês. Eu e meu irmão, eu não vou falar quanto a gente ganhou, mas foram alguns milhões de reais com esse negócio, que eu não imaginava que ia ser meu negócio número 1. E não estou falando isso para te impressionar. Eu nem espero que você pense que você vai ganhar milhões com isso. Eu não espero. Eu espero que você enxergou. Se você está aqui hoje e você já viu esse projeto, é porque você falou, caramba, tem alguma coisa aí para mim. E se você enxergou, tem alguma coisa aí para mim, se a tua intuição te diz isso, o que eu sugiro? Que você siga a sua intuição. Se você está aqui porque você está assim, mas pessoas vão falar que isso não funciona, seus vizinhos vão falar que isso não funciona, talvez tua esposa ou teu marido vão falar que isso não funciona. O ponto é, o que você diz? O que você sente lá dentro? Você tem um outro plano B que você pode começar com um investimento tão baixo como é aqui? Você tem um outro plano B onde você pode começar do zero, ganhar uma renda extra e construir para uma grande carreira, como hoje, eu e meu irmão, a gente tem equipes em 6 países, dezenas de milhares de pessoas comprando, a gente tem um negócio sólido. Talvez você queira construir um grande negócio para 5, 10, 20 anos. Eu estou há 5 anos e meio e eu me vejo tranquilamente ganhando dinheiro desse negócio
e bastante que a gente ganha durante 10, 20, 30 anos. A gente está hoje só em 6 países, a gente vai levar isso para a América Latina inteira, vai levar para a Europa, vai levar para o Japão, para os Estados Unidos, e você pode fazer parte disso.